Boa tarde, eu me chamo Lohane Mello, sou professora de odontologia e hoje eu vim trazer um tema muito importante para vocês, que é a oclusão dentária. Na verdade, a introdução, o início ao estudo desse tema que é a oclusão. O que seria, né? O porquê de trazer esse tema? A oclusão, ela é um tema que envolve várias especialidades de odontologia. Então, se você sabe a base da oclusão, você se torna um profissional diferenciado em relação aos seus pacientes. E como que a gente vai dividir essa aula? A gente dividiu ela em conceitos e definições principais, relação com o sistema estomatognático, de que forma que a oclusão está associada à análise facial e também à análise das arcadas, e o estudo das principais maloclusões. Nos momentos iniciais da minha aula, eu gosto de fazer um momento brainstorming. O que seria o momento brainstorming? É trazer na cabeça de vocês palavras que estão relacionadas a um tema, sem que vocês consultem, sem que vocês conversem, sem que vocês procurem saber sobre oclusão. Eu quero que o cérebro de vocês faça uma tempestade e, e traga coisas relacionadas à oclusão. Geralmente a gente tem já no nosso subconsciente alguns preconceitos relacionados a algumas palavras. Então, quando a gente faz esse momento brainstorming, a gente consegue trazer alguma fixação de conteúdo, certo? Quando a gente fala brainstorming de oclusão, o que pode vir dessa palavra para você? Geralmente vem a palavra serrar, a palavra ocluir, a palavra mordida, a palavra morder, a palavra fechar. Isso tudo pode vir na sua cabeça quando você pensar em oclusão. Mas se a gente for buscar no dicionário, o que seria oclusão? Oclusão é o ato de fechar, é o ato de cerrar. E na literatura odontológica, o que seria a oclusão? Ela pode ser definida como a relação dos dentes superiores e inferiores quando em contato funcional durante a atividade mandibular. É importante falar que é durante a atividade mandibular porque é a mandíbula que se movimenta nesse relacionamento de arcos, né? Porque a maxila, ela está fixada na base do crânio. Então, o que vai movimentar dentro desse sistema é a mandíbula. E esse sistema, como que a gente pode definir o que seria um sistema estomatognático? Ele é um sistema que identifica um conjunto complexo de estruturas que atuam nas funções de respiração, mastigação, deglutição, consideradas vitais ao organismo e igualmente responsáveis na produção da fala. Esse sistema está dividido em estruturas estáticas e estruturas dinâmicas. E as estruturas estáticas, elas estão relacionadas aos componentes anatômicos desse sistema, que no caso seriam os ossos, como crânio, mandíbula, ocioide, clavícula, externo, os músculos tanto da mastigação quanto da deglutição, da expressão facial, articulações tanto as dentoalveolares como a articulação temporomandibular, os dentes, língua, lábios, bochecha, glândulas relacionadas, sistema vascular e sistema nervoso relacionados. E quais seriam os componentes fisiológicos? Os componentes fisiológicos são os componentes que estão associados às estruturas dinâmicas, aquilo que vai movimentar, aquilo que vai fazer aquilo funcionar de maneira fisiológica, aquilo que vai fazer a engrenagem rodar, que no caso seria a oclusão dentária, é aí que ela entra, juntamente com o periodonto, juntamente com a articulação temporomandibular. Tanto o periodonto quanto a articulação temporomandibular, eles trabalham dos dois lados, tanto como componentes anatômicos quanto fisiológicos. E quando falamos de oclusão e análise facial, o que estamos querendo dizer? A gente está querendo associar de que forma que a gente vai avaliar esse paciente olhando a face dele e tentando dizer com que tipo de oclusão que ele mais se assemelha, que ele pode ter, que tipo de arcada que ele pode ter, qual formato de dente que ele pode ter. Será que isso é possível? E eu posso adiantar que sim, porque a gente tem 3 tipos faciais, tá? São os biotipos faciais. E eles, apesar da gente olhar esses crânios, dessas imagens e achar que elas são muito parecidas, realmente são parecidas, elas apresentam diferenças. E essas diferenças são essenciais para a gente avaliar a oclusão desse paciente. Quando a gente
observa um biotipo dólico-facial, é um biotipo que apresenta um crescimento vertical maior que horizontal. É um tipo de rosto que predomina o comprimento sobre a largura, é um formato mais alongado, um formato mais estreito, além de não apresentar uma mandíbula marcada. Por quê? A gente vai ter uma musculatura mais delgada, vai ter uma tendência à retrusão, justo que o crescimento dessa mandíbula ele é para baixo e para trás, então predomina um crescimento vertical em relação ao crescimento horizontal. Quando falamos de um biotipo braquifacial, o contrário do dólico-facial, ele é um formato de crescimento mais horizontal, que predomina sobre o crescimento vertical. Esse tipo de estrutura é caracterizado por uma face mais curta. A gente vê que o paciente ele possui um terço inferior da face encurtado em relação a outros. E apresenta um contorno mandibular mais marcado, já que a musculatura mandibular é mais espessa ou se prevalecer os contornos faciais. No biotipo mesofacial, a gente apresenta uma direção de crescimento proporcional, tanto na altura quanto na largura, ou seja, tanto na horizontal quanto na vertical, mantendo uma boa relação desse rosto. Então a mandíbula ela vai se desenvolver para baixo e para frente. A palavra meso ela está muito associada ao que é equilibrado, ao que é proporcional, ao que é médio. Então mesofacial seria um equilíbrio entre largura e altura. Um paciente que possui uma face mais estreita, ele vai tender a ter uma arcada mais estreita. Então, um paciente dólico-facial, de biotipo dólico-facial, ele vai tender a ter uma arcada mais estreita, uma arcada mais triangular. Diferentemente do biotipo braquifacial, ele vai ter uma arcada mais quadrangular. E o biotipo mesofacial, ele vai ter uma arcada mais equilibrada. A gente vê que a arcada faz um círculo, né? Ela é mais ovoide. E vamos analisar esses 3 pacientes. Como que a gente poderia classificar o biotipo dessas faces e observar o arco e a anatomia dentária, olhando para esses pacientes? Quais desses tipos dentários aqui, de formas dentárias, estariam mais associadas com esses biotipos de face que a gente está avaliando? Então, esse primeiro paciente, a gente consegue olhar, avaliar, que ele é um paciente que possui uma face bem estreitada, né? Então, ele tem um crescimento vertical de mandíbula maior do que o crescimento horizontal. Então, consequentemente, a arcada dele é uma arcada mais estreita, uma arcada mais triangular. Então, se essa arcada é uma arcada mais triangular, a gente tende a ter formatos dentários mais estreitos, mais triangulares. Da mesma maneira que se eu tiver um paciente que tem um terço inferior de face mais encurtado, porque ele tem um crescimento mandibular mais encurtado, a gente vai ter um biotipo braquicéfalo, braquifacial. Por quê? A largura dessa mandíbula está predominando sobre a altura. E, consequentemente, a gente vai ter uma arcada mais quadrangular e vamos ter dentes com formatos mais quadrados. Quando falamos desse terceiro paciente aqui no canto esquerdo da tela, a gente está falando de uma proporção quando a gente compara com esses dois. A gente vê que existe uma proporção. Vamos olhar aqui entre a largura da mandíbula e a altura da mandíbula, tá? Então a gente vai ver um terço inferior de face mais proporcional quando a gente compara com os outros dois. Então ele é um biotipo mesocéfalo ou mesofacial que vai ter uma arcada mais circular, com formato mais ovoide, consequentemente, dentes com formatos mais ovoides. E no estudo das maloclusões, a gente vai citar as principais maloclusões, a gente vai trazer algumas imagens para a gente avaliar quais os principais tipos de maloclusões que a gente pode observar nesses pacientes. Então vamos lá, a gente tem bastante coisa para avaliar aqui. Nessa primeira imagem à esquerda, no canto superior aqui, a gente vê que esse relacionamento entre os arcos dentários, ele possui o quê? Espaços. Ele possui espaços tanto entre a arcada superior com a inferior, quanto espaços entre os dentes, que a gente chama de diastemas, certo? Então, isso é uma maloclusão muito comum, esse excesso de espaço, que, na maioria das vezes, acontece por uma discrepância em relação ao tamanho da maxila e da mandíbula
Em relação ao tamanho dos dentes, ou seja, um paciente que ele possui uma base óssea de maxila e mandíbula mais larga, maior do que o tamanho dos dentes, ou seja, ele possui dentes menores. Então, ele vai ter um excesso de espaço. Ele é um candidato à ortodontia, certamente. Esse paciente aqui, ele é um paciente que possui o quê? Uma mordida aberta. A gente lembra logo daquela imagem da criança que chupou chupeta, que fica com essa mordida aberta aqui, certamente. Então, isso é possível de corrigir, principalmente se a gente conseguir retirar esse hábito parafuncional, que é a chupeta, a sucção de chupeta ou de dedo, né? Mas no caso aqui me parece ser mais a de chupeta, porque a gente não está avaliando o palato. Né? Geralmente a sucção digital, que é a sucção de dedo, ela possui um palato mais profundo, o céu da boca ele é mais afundado, justamente pelo formato do polegar. Aqui a gente não vai conseguir olhar o céu da boca. Então, olhando só de uma maneira frontal, eu apostaria no uso de chupeta. Então, a gente teria que usar algumas técnicas de ortodontia para colocar essa oclusão de uma maneira mais agradável. Aqui, a gente olha, a gente acha que não tem tanta coisa assim. Mas aqui a gente tem pouco espaço. Enquanto aqui a gente tem excesso, aqui a gente tem pouco espaço. Quando a gente tem pouco espaço, ou seja, a arcada ela é estreita, ela é menorzinha, acaba que às vezes os dentes têm um formato um pouquinho maiores e aí eles vão se apinhando uns sobre os outros. Olha aqui, ó, esse apinhando sobre esse apinhando sobre esse, aqui da mesma maneira. Aqui na frente a gente tem uma sobremordida, uma mordida profunda, a gente chama também de overbite. O que seria isso? Os dentes anteriores e superiores, eles cobrem quase todo os dentes anteriores no sorriso. Quase não aparece aqui esse dente inferior, certo? Aqui a gente tem uma mordida cruzada, ou seja, esse dente deveria estar atrás desse e está na frente, então ela é uma mordida cruzada anterior. Aqui a gente tem uma mordida cruzada posterior, ó, esses dentes posteriores, eles estão à frente dos anteriores, eles deveriam estar igual desse ladinho aqui, se relacionando de uma maneira mais ideal. Aqui a gente tem uma classe 2, a gente geralmente tem uma aula para falar sobre isso, a gente vai aprofundar o tema, falar sobre os relacionamentos entre arcos dentários, classificações de Engel, classificação tipo 1, 2 e 3. Então, vai aprofundar melhor a sedimentação do conteúdo de vocês. Hoje a gente está falando de uma maneira mais introdutória. Depois a gente vai avaliar mais casos e trazer mais conteúdo. Então, quando a gente tem essa classe 2, a gente observa que a mandíbula é mais retruída. A gente vai observar também que a gente tem um overjet, que é essa distância horizontal aqui, ó, entre os dentes anteriores, bem grande. É aquele famoso dentucinho, sabe? Aquela pessoa que tem ela é mais dentucinha. Às vezes porque tem uma maxila mais para frente, às vezes porque tem uma mandíbula mais retruída, ou porque às vezes também chupou dedo ou chupou chupeta. Tá? Essa maloclusão ela pode ser tanto de base óssea, no caso de você ter uma maxila mais para frente, uma mandíbula mais para trás, como dentária, uma posição dentária. Tá? Aqui a gente tem uma erupção anormal, onde o canino nasceu no lugar errado, não conseguiu descer. E aqui a gente tem uma classe 3, né, quando a mandíbula é bem para frente e gera toda um cruzamento dessa mordida na região anterior. Então, eu trouxe 2 casos aqui para a gente avaliar. Então, essa paciente aqui, a gente olhando, a gente pode dizer que existe uma sobremordida, né? Esses dentes de cima recobrem muito os dentes de baixo. Tem alguns espacinhos, tá vendo? Alguns apinhamentos também. Nesse caso aqui, a gente pode observar uma mordida cruzando aqui na região posterior, uma mordida aberta aqui no anterior, um desvio extenso da linha média, provavelmente uma erupção anormal desse canino que não conseguiu descer todo. Então, a gente tem bastante trabalho ortodôntico para fazer aqui nesse caso. No final da aula, eu sempre gosto de deixar um estudo dirigido para sedimentar o conteúdo de vocês. Então, aproveitem para fazer o estudo dirigido hoje, para vocês conseguirem sedimentar o conteúdo. Então, são questões básicas que vão ajudar vocês a estudarem para a prova depois. E trouxe também as principais referências que eu utilizo para falar sobre oclusão e DTM.
eu deixei em vermelho as que eu mais gosto, que é a oclusão para você e para mim, do Cardoso, e o tratamento das desordens temporomandibulares, que é do Oxon. Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição.